Louvado seja o Senhor. Amém. Nós estamos aqui juntos para buscarmos o Senhor na sua palavra. Amém. E nessa conferência nós vamos abordar sobre o ministério da nova aliança. Mas antes de nós entrarmos de uma maneira mais específica nesse tema, nós precisamos conhecer alguns pontos de 1 Coríntios, porque 1 Coríntios e 2 Coríntios formam um todo. Nós vamos abordar itens de 1 Coríntios sob o ângulo do ministério da nova aliança. Então, gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque nós vamos lançar fundamentos para compreendermos o desejo de Deus para a igreja. Primeiramente, nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Versículos 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós podemos ver aqui que Paulo, ele está escrevendo para a igreja em Corinto. E ele, ao falar da igreja em Corinto, ele nos mostra qual é a natureza da igreja. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos saber que a igreja é de Deus. Amém. Isso é um princípio básico, fundamental. A igreja é de Deus. Nós precisamos ter consciência desse fato. Nós somos a igreja. Então, nós somos de Deus. Amém. Quando nós falamos a igreja de Deus, isso fica ainda um pouco abstrato. Mas a igreja é composta por pessoas. Somos nós. Amém. Se a igreja é de Deus, então essas pessoas são de Deus. Amém. E isso, então, atinge diretamente o meu ser, a minha pessoa. Eu preciso saber e perceber que eu sou de Deus. Amém. Preste atenção a esse ponto. Eu sou de Deus. Você é de Deus. Amém. A igreja é de Deus. Amém. Você tem dono? Quem é seu dono? Deus. Amém. Certo? Amém. Por isso que a igreja é de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então Deus fala para a sua igreja. Ele fala para aqueles que são dele. Amém. Mas o que torna a questão mais rica é que dentro da palavra de Deus nos é mostrado que a igreja não é somente de Deus. Observe Romanos capítulo 16, versículo 16. Esse versículo diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo.
Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Veja, a igreja não é somente de Deus. A igreja é de Cristo. Amém? Olha só que maravilha. A igreja é de Deus e a igreja é de Cristo. Mas não para aí. 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1 nos diz o seguinte, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Está vendo? A igreja dos Tessalonicenses, que são aqueles que moram em Tessalônica. Então, olha só, a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo, mas a igreja também é nossa. Amém? Quem mora em Luanda, nasce em Luanda, é o quê? É luandense ou luandense? Igreja dos luandenses. Então, a igreja também pertence a você. Mas, quando ele fala a igreja dos Tessalonicenses aqui, ele acrescenta algo. Por quê? Preste atenção. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja dos luandenses não é composta por todos os luandenses. É composta pelos luandenses que estão em Deus. Está vendo? Em Deus Pai significa foram gerados pelo Pai. E não somente em Deus, mas também no Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante nós percebermos que a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo, e a igreja também são de todos aqueles que estão em Deus. Não é daqueles que estão no mundo. A igreja pertence àqueles que estão em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Aqui diz em Deus Pai. A igreja é daqueles que tem Deus como Pai e que tem Cristo como Senhor. Está vendo? Eu vou dizer uma coisa. Você tem o sentimento que a igreja pertence a você ou não? A igreja pertence a Deus, a igreja pertence a Cristo, mas a igreja também pertence a nós. É isso que a palavra de Deus está mostrando. Mas muitas vezes nós não temos essa percepção. Então, as coisas da igreja, na igreja são os irmãos lá. Não, os irmãos lá cuidam, a igreja é deles. A igreja é sua ou não é? A igreja é sua? É ou não é sua a igreja? Amém. Aqui diz que é. Se você está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a igreja pertence a você. Por quê? Porque tudo que é de Deus, como nosso Pai, é também nosso, não é? Você sabe que se você não tiver esse sentimento de que a igreja pertence a você, se a igreja vai bem ou vai mal, não interessa a você.
Mas se você tem o sentimento de que a igreja também pertence a você, você se preocupa com a condição da igreja. Amém. Se a igreja vai bem, você fica alegre. Se a igreja vai mal, você fica triste. Sim. Mas se não tem nada a ver com você, você não sente nada. Consegue perceber? Amém. Eu gostaria de citar duas porções. Primeira porção agora em Mateus 25. Mateus 25, a porção que fala da parábola dos talentos. Aqui nos diz que o Senhor deu para os seus servos talentos. A um deu 5, outro 2 e a outro 1. Depois ele viajou e quando ele voltou, vieram prestar contas. Então o versículo 20 diz: então aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Ele significa: você confiou a mim, e eu tomei, e eu trabalhei como se fosse meu. Você entendeu? Amém. E aí, aquele de 2 talentos, também, versículo 22, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse-lhe: Senhor, 2 talentos me confiaste. Ele falou igual aquele que recebeu 5. Você confiou a mim, você entregou para mim, para eu cuidar, para eu negociar, para eu multiplicar. E aqui tem outros 2. Mas quando chegou naquele de 1 talento, ele disse: Senhor, sabendo que és homem severo, isso está no versículo 24, homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Olha o versículo 25, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Em nenhum momento ele considerou que o Senhor lhe havia entregue, lhe havia confiado. Ele em nenhum momento tomou aquilo com responsabilidade como se fosse dele. Se eu confio algo a você, eu espero que você cuide como se fosse seu. Não é verdade? Não é? Se eu, por exemplo, eu crio um cachorrinho, eu digo assim: você cuida do cachorrinho para mim? Você tem que cuidar, não é? Se você aceitar, tem que cuidar. Mas eu só vou ficar tranquilo se você cuidar como se fosse seu. Se você não cuidar como se fosse seu, eu vou ficar meio desconfiado, né? Eu não vou confiar tanto. Aquele que tinha 1 talento, ele diz: aqui está o que é teu. Em nenhum momento ele cuidou desse talento como se fosse dele. Você cuida da igreja como se a igreja fosse também de sua propriedade ou não? Deus entregou a igreja para quem cuidar? Para nós, não é verdade? E olha só, outro ponto importante dentro desse aspecto que eu gostaria que os irmãos percebessem está em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 registra o momento em que Isaías teve uma visão do Senhor no seu trono. E nós sabemos do que ocorreu, porque é uma porção da palavra bem conhecida. Mas eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós?
Por um lado, esse nós se refere ao Deus triuno. Por outro lado, era Deus incluindo Isaías. Amém. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Por nós. Quem há de ir por nós? Isaías sentiu essa responsabilidade, porque Deus falou assim. Então, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Então, preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. Paulo está escrevendo à igreja de Deus. E nós também devemos sentir. A igreja, eu faço parte da igreja. Amém. Eu sou nascido de Deus. Amém. A igreja também pertence a mim. Amém. Tá certo? Amém. Eu tenho também responsabilidade. Amém. Esse sentimento de uma responsabilidade conjunta é muito importante. Amém. Nós somos ou não somos família de Deus? Somos. Então somos membros da família de Deus, não é? Amém. Então você não deve dizer: não, a família é de Deus, não é minha. Mas você não faz parte dessa família de Deus? Faz ou não faz? Quem faz, levanta a mão. Amém. Tá aí? Então é nossa família. Amém. Família é de Deus, mas é nossa família. Amém. Então, é muito importante. Bom, vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então Paulo escreve à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Aqui há uma outra afirmação extremamente importante. A igreja é santa. Amém. E nós somos santificados em Cristo Jesus. Nós somos separados. Amém. Separados por quê? Porque nós somos dele. Amém. Separados porque nós temos a vida dele. Amém. Santificados em Cristo Jesus. Chamados para ser santos. Nós somos chamados para sermos santos. Sermos diferentes. Sermos separados. Santo significa separado. Hoje, o mundo faz uma pressão para que nós sejamos como o mundo é. Mas nós precisamos ter uma noção e uma visão. Nós não vamos ser como o mundo é. Amém. Porque nós somos santos. Amém. Nós somos separados. Amém. Porque nós somos de Deus. Amém? Amém. Isso é algo que nós precisamos ter consciência. Amém. Mas Paulo, quando estava escrevendo para a igreja de Deus em Corinto, ele fala também com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então essa é uma palavra para todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Eu invoco o nome do Senhor, então essa palavra é para mim, não é? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Essa palavra é para mim porque eu invoco o nome do Senhor. E nós precisamos também perceber uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs. Atos capítulo 9. Senhor Jesus. Em Atos capítulo 9, há uma afirmação muito importante. Em Atos capítulo 9, versículo 14, quando Deus diz para Ananias ir visitar Paulo, ele disse: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem,
quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Isso no 13, 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Você pode ver então que logo ali no início da igreja, os cristãos tinham um costume invocar o nome do Senhor. O que quer dizer isso? Eles eram pessoas que declaravam uma coisa: eu tenho um Senhor na minha vida, e esse Senhor é Jesus Cristo. Sabe, invocar o nome do Senhor não é só uma questão, um costume de falar, não, é uma declaração. Eu chamo Ele de Senhor porque Ele é meu Senhor. Eu não estou chamando Ele meu Senhor para agradá-lo somente, é porque Ele é meu Senhor. E eu declaro que Ele é o Senhor. Isso que me separa das outras pessoas. As pessoas do mundo têm os ídolos, têm Satanás como seu Senhor. Eu tenho Jesus como Senhor. Isso é que faz diferença. Glória a Deus. E também invocar o nome do Senhor significa ter comunhão com Ele. Amém. A igreja é composta por aqueles que têm comunhão com Deus. Amém. Então precisa também ter comunhão com o Senhor. Nós podemos ver em Jeremias 29. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jeremias 29. Versículos 12 e 13 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então invocar está ligado a orar, e ligado a ter comunhão com o Senhor. Então, preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs, voltando para 1 Coríntios. Paulo está escrevendo para aqueles que são de Deus. Paulo está escrevendo para aqueles que estão em Deus Pai e aqueles que estão no Senhor. Paulo está escrevendo para aqueles que são separados porque tem Jesus Cristo em suas vidas. Paulo está escrevendo para aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que declaram que Jesus Cristo é o Senhor. Está escrevendo para aqueles que têm comunhão com o Senhor. E você sabe, aqui diz: os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você sabe, quando você tem comunhão com Deus e invoca o nome do Senhor, Ele passa a ser seu Senhor de verdade. Mas não é só seu Senhor, Ele é Senhor também de todos os outros que invocam, né? Por isso que diz Senhor deles e nosso. Aleluia. Amém. Meu Senhor e seu Senhor. Amém. Mas isso só se torna real se eu estiver em Deus. Isso só é real se eu tenho comunhão com Deus. Isso só é real se estou separado. Os irmãos compreendem? Agora, eu quero dizer uma coisa. Quando aqui fala Senhor deles e nosso, mostra que existe uma conexão entre nós. Essa conexão vem do Senhor. O Senhor é aquele que nos une. Amém?
O Senhor é aquele que nos conecta um com o outro. E anda mais. Preste atenção agora no capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você sabe, nós somos chamados para uma comunhão, por uma conversa, por um relacionamento. E essa comunhão é com Jesus Cristo. Na verdade, é algo muito, muito maior. Eu gostaria de ler com os irmãos 1 João, capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aqui João está falando das experiências que ele tem com o Senhor, da comunhão que ele tem com o Senhor. Ele disse, o que temos ouvido significa ele é alguém que ouve o Senhor. O que temos visto, ele é alguém que vê o Senhor. O que contemplamos, ele é alguém que contempla o Senhor. As nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele consegue apalpar o Senhor, significa tocar no Senhor. Amém. Isso é a experiência dele. É a comunhão dele com o Senhor. E essa é a comunhão também que cada um de nós deve ter. Amém. E ele disse assim no versículo 2: e a vida se manifestou e nós a temos visto. Amém. E dela damos testemunho e vou-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Amém. E ele diz uma coisa: quando eu tenho comunhão com o Senhor, você sabe o que acontece? A vida de Deus se manifesta. Amém. A vida de Deus se manifesta. E aí o versículo 3, que é muito importante. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Por que eu compartilho o que eu tenho visto e ouvido? Porque eu quero que todos tenham essa experiência de ver e ouvir o Senhor. Amém. E aí, o desejo de João é que todos tenhamos comunhão com Ele, e ele diz: a minha comunhão é com o Pai e com seu Filho. Significa, aqui tem um chamamento para todos nós vivermos nessa comunhão com o Senhor. Amém. Isso é muito importante. Todos nós tenhamos essa comunhão com o Senhor. Por isso que, voltando para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Deus é fiel. Olha, essa é uma afirmação muito importante. Deus quer que todos nós mantenhamos comunhão com o Senhor. Mas vamos ver de fato a realidade. Será que todos nós mantemos comunhão com Ele? Vamos dizer da seguinte maneira: tem momentos da nossa vida que nós nos afastamos do Senhor. Tem momentos da nossa vida que nós ficamos longe, não é? Mas sabe de uma coisa? Deus é fiel. Deus assim, eu não vou deixar você longe não. Daí Ele levanta os problemas, deixa chegar os problemas na nossa vida. Daí quando aquele problema chega, você, oh Senhor, você volta logo para Deus, você volta logo para a comunhão. Jesus
Graças ao Senhor. Amém. Ó, eu me lembro, quando nós éramos pequenos, né, lá no interior, os filhos, né, todo mundo saía para brincar. Daí, perguntaram uma vez para uma mãe: onde é que seus filhos estão? Não sei, estão aí brincando. Você não fica preocupada com eles? Se eles vão ou não vão voltar para casa? Ela disse: eu não preocupo. Por quê? Porque eu sei, na hora que bater a fome, eles voltam para casa. É ou não é verdade, hein? Na hora que bate a fome, na hora que vem o problema, você volta para casa. Fiel é Deus. Ele quer que a gente viva na comunhão com Ele. É isso que nós precisamos perceber. E por que é importante nós vivemos na comunhão com Ele? Porque Ele é a cabeça do corpo. Amém. Todos os membros do corpo têm que ter comunhão com a cabeça. Sim. Agora, quando nós temos comunhão com a cabeça, temos comunhão com Ele, o que acontece conosco? Acontece o que está no versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 1. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Como que nós vamos falar a mesma coisa? Se todos nós falarmos com o Senhor, nós vamos falar todos a mesma coisa. Como que nós vamos ter a mesma mente, vamos pensar a mesma coisa? Se todos nós tivermos comunhão com o Senhor, nós todos vamos pensar a mesma coisa. Amém. Mas se nós não temos comunhão com o Senhor, o que acontece? Eu falo o que eu quero e você fala o que você quer. E aí só dá problema. Não é? Sim. Eu penso o que eu quero e você pensa o que você quer. Dá ou não dá problema? Dá problema. Mas se nós temos comunhão com o Senhor, o que acontece? O Senhor vai se tornando nossa cabeça, Ele vai enchendo o nosso ser. Eu vou falar o que o Senhor manda, e você vai falar o que o Senhor manda. Nós vamos falar a mesma coisa. Por quê? Porque vem de uma mesma fonte. Vem da cabeça. Preste atenção. O centro da comunhão é o nosso Senhor. Amém. Não é a minha pessoa. Os irmãos compreendem? Amém. É a pessoa do Senhor. Agora, quando eu não guardo essa comunhão, eu abro caminho para que haja divisões. Porque eu não busco a mente do Senhor, eu não busco a vontade do Senhor, eu vou acabar fazendo o que eu quero, eu vou acabar fazendo o que eu penso e eu vou causar divisão. Eu tenho que saber, aí, quando tem algo na igreja, eu acho que tem que se fazer assim. Mas tem que saber uma coisa: a igreja é de Deus, é de Cristo, é daqueles que estão em Deus e em Cristo. Se você estiver na carne, você não vai cooperar em nada, só vai causar problema. Mas se estiver no Espírito, sim, vai ajudar. Amém. Senhor Jesus.
Você sabe, quando nós estamos no Espírito, nós temos a percepção das coisas espirituais. Eu olho para cada um e digo assim, você é meu irmão, não é? É irmão, eu tenho o sentimento de que você é meu irmão. Essa vez eu vim aqui, eu conheci alguns irmãos novos lá no sul, né? Eu fui lá em Menong e conheci o irmão David, conheci o irmão Enoque, conheci o irmão de Bié, qual é o nome mesmo? José de Bié, né? Eu vi assim, é meu irmão. Eu tenho um sentimento de irmão, eu não olho para ele como um estranho. Quer dizer, é um irmão, é um membro do corpo de Cristo, nós pertencemos à mesma família. Amém. Não é? Por quê? Porque nós todos temos comunhão com o Pai. Se nós não tivéssemos comunhão com o Pai, iríamos olhar um para o outro e dizer assim, quem é ele? Eu não sei, né? Mas porque nós temos comunhão, é só a gente começar a falar, a gente sente aquela conexão, né? Nós somos de uma família, nós temos a mesma vida, louvado seja Deus. Daí, mas porque nós buscamos o Senhor e queremos fazer a vontade dele. Agora, se cada um buscasse fazer a sua própria vontade, nós já estaríamos brigando há 3 dias. Mas nós não brigamos nos 3 dias. Cada vez mais comunhão, cada vez mais um. Por quê? Porque estamos na comunhão. Não é verdade? Esse que é o ponto que nós precisamos ver. Esse é o ponto que nós precisamos ver. Agora, Paulo fala que havia problema na igreja em Corinto, que tinha contenda entre eles. Porque tinha gente que falava assim, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então esse que falava eu de Cristo se sentia superior. Mas Paulo colocou eles todos iguais, todos no mesmo cesto, é tudo igual. Por que eles começaram a falar eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Porque eles começaram a ter preferências humanas. E eu quero, irmãos, que vocês percebam uma coisa aqui, tá? Olha só o que as pessoas estavam dizendo. Eu sou de. Eu sou de. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja Cristo. Aí já começou o problema. Por quê? Aí já começou o problema. Porque quando você fala eu sou de, você já se separou dos outros. Porque numa situação normal, nós nunca falamos eu sou de. Nós sempre falamos nós somos de. Amém. Os irmãos compreendem? Amém. No momento que eu falo eu sou de, na hora que eu me refiro aos irmãos como eles, o problema já surgiu. A divisão já entrou. Como eles? Nós. Não é verdade? Sim. Nós. Essa é a situação normal. Mas se eu começo a falar eu sou de, eles, aí começa a haver problema. Não é assim? Então, olha só. Por que surgiu isso? Porque não estavam na comunhão do Deus triuno. Ó Senhor Jesus. Você sabe que
quando se está na comunhão de Deus, como é que as coisas são vistas? As coisas não são vistas dessa maneira. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não é assim. Como que as coisas são vistas? Quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos debaixo da cabeça, quando nós conhecemos o corpo de Cristo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 21, 22 e 23. Eu gostaria, irmãos, que vocês prestassem bastante atenção nesses 3 versículos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, vós em Cristo e Cristo de Deus. Você vê a diferença de visão quando alguém está na carne e quando alguém está no espírito? A diferença de visão quando alguém está em si mesmo e quando alguém tem Cristo como cabeça? A visão é bem diferente. Quando alguém está na carne e em si mesmo, o que ele diz? Eu sou de Paulo. E outro diz, eu sou de Apolo. Mas a visão correta, quando nós estamos do Senhor, é o seguinte: que negócio é esse? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo é nosso, Apolo é nosso, Cefas é nosso. Os irmãos compreendem? Porque esses homens foram dados por Deus para o corpo. Nós não fomos dados para esses homens. Eles que foram dados para nós. Os irmãos compreendem? Irmãos, vocês não foram dados para mim. Eu é que fui dado para vocês. Graças a Deus. Amém? Amém. Vocês não são meus. Eu que sou de vocês. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Jesus é Deus. Essa é a maneira de se ver. Essa é a maneira que a palavra de Deus mostra a nós. Então, Paulo, 1 Coríntios 3, versículos 1 até 4, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Está vendo? Quando há esse tipo de contenda e divisão, é o sinal de que são crianças espirituais. É sinal de que são carnais e que andam segundo o homem. Porque se anda segundo Deus, eles nunca diriam, eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo. Qual que é o erro daqueles que falaram, eu sou de Cristo?
O erro deles é que quando ele diz eu sou, ele está se separando dos outros. Porque o correto seria, irmãos, nós somos de Cristo. Nós sempre incluímos os irmãos juntos. Certo? Nós. Por exemplo, se nós aqui vamos viajar juntos, né? Se nós vamos viajar juntos, e aí chega um momento, diz assim, vamos perguntar, para onde nós vamos? Se eu falar, para onde eu vou? Quer dizer que eu vou separar do grupo, eu vou pegar um autocarro, né? E eu vou embora. Certo? Amém. Então como é que tem que falar para onde nós vamos? Quer dizer que vamos estar sempre juntos. Glória a Deus. Amém? Mas você só vai falar nós se você estiver no Senhor. Amém. Porque o Senhor é aquele que nos une. Certo? Amém. E ainda mais mostra que nós precisamos crescer na vida. Não podemos ser como crianças. Criança é que fica assim. Daí quando ele fala de quem é Paulo, quem é Apolo, Paulo diz assim, ó, eu plantei, Apolo regou, crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Certo? Eu posso plantar, eu posso regar, mas eu não posso dar crescimento, porque só Deus dá crescimento. Não é? Nós não somos nada. Quem vale é Deus. O que vale é ser usado por Deus. E quem é usado por Deus deve ter sempre o sentimento: eu pertenço aos irmãos. Os irmãos não pertencem a mim. Os irmãos pertencem ao Senhor. Amém. O grande problema é quando alguém é usado por Deus, esse poder sobe a cabeça e ele pensa: os irmãos são meus. Esse é o problema. Mas os irmãos não são meus. Eu sou dos irmãos. Os irmãos são do Senhor. Mas isso só é possível se eu viver na comunhão com Deus. E se nós vivemos na comunhão de seu Filho, se nós invocarmos o nome do Senhor, se nós tivermos a percepção que a igreja é de Deus, a igreja é Cristo, mas a igreja também é de todos aqueles que foram nascidos de Deus e que têm Cristo como Senhor. Amém? Amém? Amém. Então, a igreja pertence a Deus, pertence a Cristo, pertence a você também? Amém. E você vai cuidar bem da igreja? Amém. Tem que cuidar bem da igreja. Você não pode dizer, a igreja é do Jumance, igreja é do Gomes, né? Ou dos outros irmãos. A igreja não é deles, eles é que são da igreja. Certo? Né? Vamos deixar as coisas bem claras, né? É assim que a Bíblia diz. E todos nós temos responsabilidade. É como um pai que tem uma empresa junto com os filhos. Eu não sei se aqui também tem, mas no Brasil tem determinadas empresas que diz assim, por exemplo, o Antônio José e Filhos. Aqui tem também? Então, olha, a igreja é a empresa de Deus. Né? E aí, diz assim, de quem que é a igreja? É de Deus
e filhos. Coisa boa, hein? Nós todos estamos nesse empreendimento divino. Amém? Vamos separar? Eu ou nós? Amém? Nós. Porque nós somos um. Amém? Que o Senhor nos abençoe, tá? Hoje vamos ficar por aqui na palavra.